Salve galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, ou seja, lá onde foi que esse vídeo foi parar. Sejam muito bem-vindos ao Universo das Carnívoras. Eu sou o Rafael Ferrez e o Mão de Urso. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero pedir pra você, encarecidamente, vai aí no nosso vídeo e deixa o like, né? Não esquece de comentar, de compartilhar, de sorrir, né? E bora lá, vamos falar de planta. Bom, pessoal, tem muita gente me perguntando e eu tô falando bastante de nepenthes. Se você não viu lá no Instagram, tem muita coisa no Instagram rolando lá, tem stories. Eu tô falando mais no Instagram do que aqui no YouTube, pra falar a verdade. Bom, tem muita gente me perguntando sobre nepenthes. Rafa, por que a minha nepenthes não dá jarros? A minha nepenthe deu jarro, por que os jarros secaram? E é normal os jarros secarem? Quanto tempo eles duram? Tá? Então vamos lá primeiro aí. Por que a minha nepenthes não dá jarro? O primeiro passo, galera, é sobre o clima da planta. Né, sobre a questão mesmo de altitude. As plantas, as nepenthes principalmente, elas são divididas em etapas, em altitudes, né? São as plantas de baixa altitude, né, que são lowland. Tem as plantas que seriam plantas de altitude média. Essa Belly, por exemplo, seria uma planta inter. E tem as plantas Highland, né, que são plantas que necessitam de muito mais cuidados ainda. Não necessariamente assim, tipo planta Highland precisa de muito cuidado, planta de Lowland muito cuidado e Inter é a que você vai dar certo. Não, depende muito do clima, depende muito da planta. Mas, por exemplo, você não vai conseguir manter aqui no Brasil sem ter uma estufa ou sem ter uma estrutura específica. Uma nepenthes rajá, por exemplo, né? Uma nepenthes campanulata versus lowie, ou uma lowie você talvez não consiga manter, porque são plantas que necessitam de uma umidade mais precisa, e não estou falando só de umidade no substrato. Bom, enquanto a gente vai falando, você vai conhecer aí o meu cantinho também, a gente vai falando e eu vou mostrando para você as minhas nepenthes, tá? Então, galera, o que acontece? Quando a gente fala de nepenthes, principalmente, essa daqui depois eu mostro. Isso daqui, se eu não estou enganado, é uma Rafflesiana, Viking versus Rafflesiana. E essa planta aqui, por exemplo, vamos lá, ajuda eu, câmera. Bom, tá vendo? Bom, essa planta daqui, por exemplo, ela estava sem dar jarros. E por um motivo bem específico, eu não estava regando ela o suficiente, tá? Então, assim, são plantas que, na maioria das vezes, elas precisam de um lugar específico. Às vezes você coloca uma planta mais perto do sol, às vezes você coloca uma planta muito longe do sol, num lugar onde ela não toma luz, por exemplo, e aí você não vai ter o resultado certo. Então, o primeiro passo qual é o tipo de planta que você quer? Né? Dê preferências para as plantas mais simples e mais fáceis que você vai conseguir cultivar. Entenda primeiramente quais são as... Opa, estava filmando coisa que não tinha nada a ver até. Entenda primeiramente qual é o tipo de espécies que você está cultivando e dê prioridade primeiramente para as espécies mais fáceis, tá? As máximas, essa miralata aqui é muito fácil, aquela graciliflora também é muito fácil, Araucária Red também Belly também Rafa, você só cultiva plantas fáceis? Não, e depois eu vou mostrar para vocês algumas espécies difíceis que eu tenho, tá? Então, dê prioridade para as espécies fáceis primeiro, tá? Então, clima. Relacionado ao clima da sua planta, talvez ela não esteja adequada ao clima certo. Então vai testando. Deixa a sua planta, 3 meses num lugar, viu se ela evoluiu, se ela não evoluiu, muda, tá? Então outra coisa importante também está relacionado à umidade. E isso é o mais importante, duas coisas relacionadas. Vocês estão vendo essa mira-lata aqui, cheia de jarros e bonitinha? Olha quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tá vindo ali, talvez 10. E cada pontinha dessa talvez vai dar um jarro. Olha aqui, mais um. Por que ela está assim? Ultimamente eu tenho reparado que essa planta, por exemplo, ela estava lá embaixo, lá no começo. Lá ela não dava jarros. Aí eu mudei ela aqui pra cima. Aqui ela não tava dando jarro. Aí eu coloquei ela ali. Ali ela também não deu jarro. Aí eu falei, o que é? Luz demais não dá certo. Luz de menos não deu certo. Ali talvez estivesse faltando umidade. Eu não conseguia regar muito a planta. Então eu trouxe ela pra cá, que é um lugar aberto,
onde ela recebe luz indiretamente e ela está ao alcance da minha mão. Então aqui, sempre que eu passo aqui, eu vou ali, tomo um café, volto, eu venho aqui e coloco a mão para ver se o substrato está úmido, não ensopado nem encharcado, úmido. Mas, devidamente falando, todos os dias eu coloco um copo de água nessa planta daqui. Todos os dias, uma vez por dia, pelo menos eu coloco um copo de água aqui. Então o que aconteceu? Essa planta passou a não sofrer de sede. A planta, primeiramente, ela precisa ter água. Toda planta precisa ter água. E tem planta que precisa ser regado todo dia, tem planta que não precisa. E nepentes, principalmente, se ela não estiver no vaso adequado, no substrato adequado, com talvez a adubação certa, ela é uma planta que ela vai sucumbir. Tá? Então o passo mais importante disso tudo é manter a sua planta sempre regada. Com um contador de gotas, com um irrigador, com um copo d'água, com a sua mãe regando, sei lá, pelo menos garantir que esse substrato aqui, ó, vamos lá, ó, tá vendo, ó? Esse substrato ali dentro, que não é qualquer substrato, é um musgo sphagnum, deixa eu tirar aqui, ó, isso daqui é musgo sphagnum, tá? Desidratado estava, mas eu hidrato ele, eu vou jogando água aqui, eu sempre jogo água, então ele tá geladinho, ele tá molhadinho, ele tá úmido, tá? Eu já joguei água aqui hoje, tá? Então ele está úmido, tá? Então ele tem que estar sempre úmido, não ensopado, tá? Esse é o outro passo importante. Uma coisa muito importante também para as suas plantas está relacionado a luminosidade, e aí acho que a gente já até falou disso indiretamente. Às vezes você está colocando a sua planta num lugar que ela recebe luz de menos, ou luz demais, ou sol na cara. Mano, não tem às vezes planta que resiste a sol demais. É igual orquídea, tem orquídea que ela não suporta a luz do sol, né? Tem orquídea que já gosta de luz do sol demais. Então cada planta tem um lugar específico na sua casa. Não adianta você fazer um terrário no meio do seu quintal e jogar todas as nepentes lá, que elas não vão dar certo. Então escolha o substrato certo, mantenha a sua planta irrigada, mantenha a sua planta podada. O que eu digo podado é livre de folhas secas, folhas sujas, coisas que talvez vão atrair fungos e outras coisas que vão prejudicar a sua planta. Mantenha um ambiente limpo, agradável e organizado, tá? Esses são os fatores relacionados, os que você consegue controlar da sua nepentes para que ela deixe de ter jarros, tá? Isso aí você controla. Você consegue controlar isso, você consegue mudar a umidade, você consegue mudar ela de local, você consegue fazer a poda adequada, você consegue controlar o substrato, você consegue controlar a adubação. Isso aí você consegue. Agora, as coisas que você não consegue, às vezes ela seca o jarro, e eu vou mostrar para vocês um jarrinho que secou. Peraí, vamos lá, olha só esse jarrinho aqui, ó, tá? Esse jarro aqui, ó, ele secou, mas ele ainda é útil, porque ele ainda tem uma pontinha aqui embaixo, mas isso aqui secou de verdade. Esse jarro secou porque ele é um jarro muito velho, tá? Nem todas as plantas. Essa daqui é uma Lady Pauline, tá? Uma planta muito bonita. Nem oh. Satanás passou aqui de fusca, né? Passou aqui num cabareco fazendo taca-lhe pau, rapaz. Bom, então o que acontece? Às vezes os jarros podem durar aí um tempão, né? Às vezes a sua planta pode vir a ficar com jarros aí meses, eu digo até perto de anos, talvez. Aí alguém já deve ter tido uma nepentes que os jarros estão perto de um ano. Eu tenho aqui, e eu venho acompanhando esse jarro já faz muito tempo, este daqui, ó. Esse jarrão aqui, ele está perto de completar um ano, acredite se você quiser. Esse jarro, esse especificamente, está perto de completar um ano que ele está nessa planta, tá? Então é assim, existem jarros que podem nascer numa semana e morrer na outra, e outros que podem durar sempre, depende de como você vai manter essa planta, tá? Às vezes o jarro, ele atingiu o limite, ele atingiu o tempo dele, nasceu, atingiu lá o tempo dele de nutrientes, ele adquiriu todos os nutrientes que foram necessários para ele, chegou no fim dele, ele morre, ele seca. Por quê? Porque aí vai nascer outro, a planta talvez não esteja produzindo enzimas suficientes aqui, e esse jarro talvez ele não seja mais útil. Então o que a planta vai fazer? Vai começar a reciclar esse jarro para poder nascer outro jarro no lugar dele, tá? Então às vezes o jarro pode durar aí muito tempo, como pode durar pouco tempo, tá?
Então esse é um outro fator que você não controla. A planta, ela pode vir a dar jarros ou não vir a dar jarros, dependendo dali do tempo do jarro. Mas aí a gente está falando do tempo do jarro, né? Então o jarro ele pode durar muito tempo, como ele pode morrer de uma semana para outra, tá? Isso vai variar, depende da planta, por características assim indefinidas, por circunstâncias indefinidas. Às vezes a planta pode escolher abortar esses jarrinhos aí. Olha aqui a minha abelha. A minha abelha é uma bênção, né? Ela sai dando jarro à torta e à direita. Tem muito jarro, né? Então tem muito aqui que veio aqui, ó. Você pode ver que cada pontinha dessa é um jarro. Eu achei o lugar certo para ela. Eu tô sempre irrigando. Ela tem uma luz indireta. Essa planta aqui ela não curte muito sol direto nela. Então talvez ela não. Eu já tive resultados com ela em outros lugares e ela não foi muito bem. É uma planta que necessita de um pouco mais de umidade, de um ambiente mais úmido. Você pode ver que ela está num canto de parede aqui. Então nesse canto aqui talvez ela tenha a umidade adequada, específica para ela, que fez com que ela dê tantos jarros assim, tá? Então esse é um dos fatores que você não controla da sua planta. O outro fator está relacionado a uma circunstância assim que é impossível mesmo você controlar, que é a questão do tempo da sua planta, né? Toda Nepenthes, ela tem um tempo para ela começar a dar os jarros, para ela começar a dar resultados. Ela precisa se adaptar ao local. É uma questão de adaptação, é uma questão de realmente da planta estar ou não adequada, mas isso daí é a somatória de tudo. No resumo geral das Nepenthes, sua Nepenthes pode não estar dando jarros por falta de adubação, tá? Ah, mas eu ouvi falar que Nepenthes não pode adubo, que senão a sua planta morre. Não é assim que não pode adubo. Tem a quantidade exata. E na maioria das vezes a gente indica para você não adubar as suas plantas, porque você pode vir a matar as suas plantas, tá? Você pode colocar a dosagem de adubo errada e aí você pode matar as suas plantas. Então a gente, na maioria das vezes, não indica algum adubo, mas os adubos que são utilizados para Nepenthes são adubos de orquídea, aqueles de liberação gradual, que são aquelas pastilhazinhas que a gente coloca no canto do vaso e vai largando lá até a pastilha sumir. Beleza? Bom, pode ser por isso, pode ser o substrato errado. Então o substrato certo varia, chips, musgo sphagnum mais perlita, ou apenas só musgo, ou chips de coco mais musgo sphagnum, ou apenas só musgo e perlita, ou só musgo, ou só chips, enfim. Cara, vai testando, mas o ideal é sempre o velho e bom musgo e sphagnum, tá bom? Então é aí, mantenha a sua planta sempre com a poda bem feita, com o vaso limpo, com ele organizado. Dê atenção também para isso daqui. Isso aqui é muito interessante. Eu estou reparando que algumas das minhas plantas estão indo muito melhor com esses vasos orgânicos aqui, ó. Seriam vasos feitos à base de fibra, de casca de coco e tudo mais. Esses vasos de plástico, às vezes, eles tendem a esquentar um pouco mais. Então, o que eu fiz? Algumas plantas, como por exemplo essa mira-lata aqui, ó. Isso daqui é uma casca de coco reaproveitada, tá? Foi colocado nessa haste de ferro aqui. Eu já comprei esse vaso pronto, e aqui a planta tem as condições térmicas para as raízes, mantém a umidade de um jeito adequado, o que proveu aí essa multiplicação de vasos grandona. Outra coisa também é que, olha só, lembra que eu falei que eu ia falar da minha Viking versus Rafflesiana, que não dava jarros? Essa daqui é uma outra planta que também não estava dando jarros, ó, falei de folha seca e tem uma aqui. Não estava dando jarros. Então eu passei a trabalhar com essa planta das partes mais térmicas possível. Por quê? Estava com o substrato certo, ó lá, o musgo sphagnum, você pode ver, ó. É o musgo sphagnum, estava com o substrato certo, estava com a adubação certa, e mesmo assim essa planta ainda não estava funcionando. Talvez o local que eu estivesse colocando ela, então eu coloquei ela num lugar aqui, ó, onde ela recebe uma luminosidade boa, mas não recebe sol direto, talvez receba um sol na parte da tarde, e ela está em condições térmicas muito boas, olha só. Por quê? Porque esse substrato aqui, ó, esse vaso de fibra de coco, ele não esquenta. Tá? Ele mantém a condição térmica adequada, além de manter a umidade, e a planta começou a me dar um resultado. Que tipo de resultado? Olha aqui, ó. Não vou pôr a mão porque eu não gosto de pôr a mão em jarro novo, mas está vindo ali uma planta monstruosa, linda e maravilhosa, que está trazendo um resultado
muito da hora, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês algumas plantas que necessitam de cuidados muito mais específicos. E pronto, a gente está aqui no baú de tesouros. Chamo assim porque aqui dentro tem algumas das espécies que eu considero muito e muito difíceis não muito difíceis, mas que necessitam de um cuidado específico para serem cultivadas, e é por isso que elas estão nessa redoma de vidro aqui, porque são plantas que necessitam de uma umidade maior. É claro que tem planta ali que não precisava de tanto, mas eu reparei que o resultado dela aí dentro foi muito melhor, tá? Então vocês vão ver ali, ó, falando de nepentes, tá? Tem uma Reinvarditiana, tem Jaqueliniae, olha lá, Stenófila. São todas plantas que necessitam de um cuidado muito melhor, ó. Aristolochioides, depois você pode pesquisar. E aquela que está de costas ali, eu não me lembro o nome, tá? Mas deve ser alguma coisa muito... Se eu não estou enganado, deve ser Eduardsiana. Peraí, só um minuto. Não, é Izumai. E a Eduardsiana acho que eu não tenho mais, ou eu não tive. Bom, aquela lá é Izumai, tá? Então, aqui, ó, você tem uma albomarginata, mas essa daqui, ela tem uma característica bem diferente e ela não estava dando jarros fora daqui. Eu coloquei aqui dentro, ela começou a dar jarros. Aquela dali, ó, é uma Nepenthes tobaica. Deixa eu ver o que mais que tem ali dentro, ó, Rebecca Soper. E aqui dentro eu tenho, ó, Blood Mary. Essa Blood Mary, ela precisa realmente de muita umidade. É uma planta que eu reparei até da última visita que eu fiz lá no Val. É uma planta que dá resultados muito bons em extrema umidade, assim, ambiente amazônico mesmo, tá? Então é uma planta que recebe muito bem. Agora, vocês viram aquela plantona lá fora que eu mostrei pra vocês, que eu acertei o jeito dela? Viking versus Rafflesiana. Todas essas sementinhas que você está vendo ali, ó, algumas ali não são brotos, ali é mato. Mas, por exemplo, ali esses pontinhos mais verdinhos por verdinho claro, são sementes de Viking versus Rafflesiana que eu consegui germinar aí dentro da estufa, tá? Ali, ó, Lowe versus Campanulata, que tá tentando vir, mas é uma planta que tipo vai e não vai. Enfim, galera, essas são plantas aqui, para vocês terem uma ideia, que necessitam de um ambiente mais específico para poderem se multiplicar, para poderem evoluir. Ou seja, aqui dentro a umidade deve estar acima de 80%, tá sempre molhado, tá sempre úmido. Às vezes é até difícil de uma pessoa respirar aqui dentro. O ar acaba sendo um pouco difícil de respirar pelo excesso de umidade, tá? Então, é muito úmido ali dentro, então essas plantas elas se dão muito bem. Tanto que ali dentro tem até alguns cefalotos, olha lá. 2 cefalotinhos ali e alguns outros que a gente está desenvolvendo lá. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido e entendido o porquê, talvez, da sua planta, ou ter tido alguma ideia do porquê a sua planta não dá jarros, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu acho muito linda, olha só. Minha Nepenthes Red Dragon. Tá, é uma Nepenthes que também eu achei o jeito certo dela ficar. E ela é uma planta que cada vez, quanto mais eu bem trato ela, mais ela me agradece, me dando jarros cada vez maiores e folhas cada vez mais lindas. Beleza? Bom, pessoal, na somatória de tudo, trate bem as suas plantas, dê a devida atenção às suas plantas, não maltrate, não trate de qualquer jeito, não é qualquer planta, mas mesmo que fosse qualquer planta, elas merecem o cuidado, apesar de tudo, são seres vivos e merecem o devido cuidado. Já que você assumiu essa responsabilidade de cuidar delas, faça isso com maestria e não faça trabalho porco. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.